as instituições de solidariedade fazem coisas muito boas. São, no fundo, direitos sociais porque lutam, são bens públicos que promovem. Agora, promovem porque, de algum modo, há um mandato do Estado, porque o Estado reconhece, de facto, o bem e o muito bem que estas instituições fazem, muito melhor do que se fosse o próprio Estado. E o Estado que tem obrigações na área, o Estado tem que, só tem razão de ser enquanto for também Estado social, e, portanto, a cooperação acaba por ser, no fundo, esta forma de articulação entre Estado que tem obrigações, tem poder e reconhece aquilo que as instituições fazem, o seu know-how, a sua forma de estar, e então mandata as instituições para promoverem estes bens públicos. É em cooperação sempre, e o tema da reflexão de ontem foi exatamente esse, a cooperação. Agora, reconhecendo as obrigações do Estado e, ao mesmo tempo, também assumindo a sua autonomia e a sua complementaridade. Principais ideias que eu trouxe a este encontro nacional. Primeiro, ainda que esquecida pela doutrina, há uma base constitucional que regula aquilo que chamamos hoje de terceiro setor. O setor cooperativo, autogestionário e social, como está assim consagrado na Constituição. Portanto, eu creio que essa norma constitucional constitui uma base boa de trabalho para os desenvolvimentos, quer a nível constitucional, quer a nível legislativo, e é mais fácil fazê-los a nível puramente legislativo, que nós entendamos que são necessários a partir daqui para desenvolver e densificar a relação entre o Estado e o terceiro setor. Em segundo lugar, e temos que ter consciência dela para podermos discutir e para podermos pensar como é que se resolve, uma tensão entre os princípios da igualdade e da universalidade e a realização das missões do Estado Social através do terceiro setor, no sentido que não é missão do terceiro setor assegurar a universalidade. Cada uma das instituições do terceiro setor nasce da identificação de uma necessidade concreta em termos até territoriais e não tem a obrigação de garantir que no distrito vizinho há outra instituição para garantir a mesma necessidade. Portanto, o Estado tem que pensar como é que se articula a sua obrigação de universalidade enquanto garante de direitos sociais e o fazê-lo não sendo Estado social diretamente prestador, mas tendo um Estado de ação social que presta através colaborando com as instituições de solidariedade. A mesma coisa no princípio da igualdade, aquele exemplo que eu dava, se eu for ateu ou muçulmano, num distrito em que todas as IPSS que existem para uma determinada prestação são de índole religiosa, normalmente católica, porque é a nossa realidade, qual é o meu lugar disto? Num projeto em que eu possa não me rever, não me identificar, com o qual não concordo, o Estado não me presta diretamente, só presta através destas instituições. Como é que articulamos aqui várias necessidades distintas? Em último lugar, a necessidade de autoconsciencialização por parte das instituições de solidariedade social, das obrigações e vinculações, até de natureza constitucional, que advêm desse papel de prestadoras de direitos, digamos assim, e de balizar a sua atuação sempre pelo respeito por todo o catálogo de direitos fundamentais consagrado na Constituição Portuguesa. Tiveram duas oradoras com muita experiência e até com percursos paralelos, e a doutora Filomena Bordalo, que foi a primeira a intervir, revisitou, como ela nos disse, o Pacto de Cooperação para a Solidariedade, de 1996, e demonstrou a atualidade do mesmo e como seria tudo bem diferente se ele se estivesse a concretizar e se ele estivesse, de facto,
ser o instrumento estratégico para toda a cooperação. Aliás, várias intervenções hoje de manhã o referiram e o referiram sempre como um instrumento estratégico para a cooperação. A doutora Susana Branco fez uma breve análise histórica, frisou mais uma vez a necessidade de precisão de conceitos e depois fez-nos uma análise de como está a funcionar a cooperação e também de como deve funcionar. Na parte do debate, a senhora professora Mariana Canutilho voltou a nós para nos precisar de facto o que já tinha sido atrás enunciado como uma necessidade de alguns dos conceitos. É muito importante que esta parte jurídica enquadre claramente tudo aquilo que nós estamos a fazer no terreno e que nos dê bases sólidas para podermos, por um lado, sustentar a nossa posição e por outro, com muita autoridade, relacionarmos com o outro parceiro, que ela também diz que pode em alguns momentos ser tutelar, mas que eu prefiro chamá-lo de parceiro sempre que temos que proceder a essas negociações. Basicamente a intenção neste painel era conseguirmos de uma forma muito descontraída e acessível, com uma linguagem perfeitamente acessível a todos, transmitirmos aquilo que a CNIS sente sobre esses mesmos constrangimentos. É uma matéria complexa, portanto, normalmente tratada de uma forma muito rebuscada, e o que nós tentámos foi, como disse há pouco, numa linguagem acessível a todos, tocar naquilo que são os pontos fundamentais. Houve de facto ali até alguns momentos com alguma graça, mas que com graça precisamente porque fomos capazes de colocar dessa forma tranquila questões muito complexas.